Química da Faculdade de Ciências da Universidade de Porto, na linha 1 do Centro de Investigação em Química, também da mesma universidade, e nesta linha 1 de investigação, portanto de síntese e caracterização de compostos bioativos, estamos no grupo em que se estuda, portanto, modificações de fármacos que tenham alguns problemas, portanto, na sua administração. Este mesmo grupo, além de fazer essas modificações, tem uma outra vertente também muito explorada, que tem a ver com a síntese peptídica em fase sólida. O pensamento inicial para a proposta de um estágio do Ciência Viva seria aproveitar um pouquinho do que aprendem, porque não é muito, infelizmente, da química que aprendem no ensino secundário, e tentar fazer uma ligação para uma das áreas que muito interessa, claro está, aos alunos, que é a área farmacêutica, e que, portanto, servia, de certo modo, para realçar a importância da química nessa mesma área. O objetivo deste estágio é iniciar o desenvolvimento de profármacos contra o HIV. A estratégia que está a ser utilizada é a condensação desse fármaco a um aminoácido com um grupo protegido, de forma a que as dificuldades que os fármacos têm apresentado sejam ultrapassadas. Portanto, o objetivo principal é desenvolver um profármaco, melhorá-lo, de forma a que seja mais vantajoso, quer para a indústria, quer mesmo para a aplicação nas ciências médicas. E eu acho que é uma oportunidade fantástica. Gostava imenso que no meu tempo, ou na altura em que eu tirei, portanto, que estive no secundário, ter uma oportunidade destas. Agora no 12º há escolas que nem sequer têm disciplina de Química. Só têm mesmo ou Biologia ou Geologia ou curso de Química, a disciplina. No 12º em muitas escolas nem existe sequer. Quanto a aulas laboratoriais, muitas escolas não têm sequer instalações próprias para isso, então acaba por ser tudo muito limitado. Por isso é que estes estágios acabam por ser uma mais-valia, porque dão uma visão totalmente diferente do que é o dia-a-dia no laboratório. A nossa prática do laboratório reside apenas na medição, no conhecimento dos materiais. Por exemplo, eu posso falar para a minha escola, temos um laboratório de Química, mas com a mudança dos planos de estudo, Química passou a ser uma disciplina bianual, ou seja, estamos no 11º, no 12º seria uma disciplina de opção, mas não havendo número de alunos suficientes para formar uma turma, não há Química. Também na minha escola há clubes, como o caso do Clube de Química, e aí podemos ir desenvolvendo uma maior autonomia e uma vontade em laboratório. No entanto, num contexto tão específico, como é o caso da indústria farmacêutica, não, é tudo novo, muito novo para nós. Quero ciências farmacêuticas. Então isto acaba por dar uma visão completamente diferente daquilo que uma pessoa tinha até aqui. Enquanto que até ao 12º uma pessoa tem a ideia do que poderá ser a universidade, ou que poderá ser a vida no laboratório, a investigação, uma pessoa chega aqui e vê coisas totalmente diferentes que nunca tivemos a oportunidade de trabalhar com elas, e dá para ter assim uma pequena ideia do que nos espera. Através do site enviamos os nossos dados, é-nos pedido também que enviemos um documento escrito por um dos nossos professores com o perfil do aluno, para terem uma ideia. E é pedido também um pequeno texto, assim, para fundamentar a nossa opção naquele estágio, em que nós devemos dizer porque é que nos estamos a inscrever, o interesse e as previsões que temos quanto àquele estágio. Um professor meu de Física e Química do ano anterior falou-me da existência destes estágios e propôs que eu passasse pelo site e visse o âmbito deles, e este realmente captou a minha atenção. Por outro lado, a minha escola costuma divulgar este tipo de atividades. Portanto, é fácil acesso. Acho que qualquer pessoa minimamente atenta consegue ver que existem boas ocupações para as férias, neste caso, para alargar um bocadinho os horizontes.